A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez do estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina e é sempre uma alegria poder comunicar um pouco da palavra do Senhor. E a minha Bíblia está aberta no livro dos Salmos, livro dos Cânticos de Israel, Salmo número 34, Salmo de Davi, que diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. O versículo 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Estamos diante desse texto, esse salmo tão maravilhoso, esse cântico que Davi louva a Deus. O tema aqui, o título aqui desse salmo diz que Davi louva a Deus que respondeu a sua súplica e exorta a confiar nele. Salmista Davi, servo de Deus, homem segundo o coração de Deus, e esse testemunho foi Deus que deu a respeito da vida de Davi. Um homem de coração contrito, um homem que louvava Deus, que adorava Deus. E esse cântico, entre tantos outros que o salmista Davi escreveu, esse cântico ele chama muito a minha atenção pela decisão do salmista. Ele decide no seu coração, ele diz assim: eu louvarei o Senhor em todo o tempo, e em todo o tempo o seu louvor estará na minha boca. Nós sabemos que nós vivemos mesmo na caminhada cristã. Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus disse que nós passaríamos por dificuldades, embora Ele prometeu estar conosco todos os dias. E somos prova, desfrutamos da fidelidade de Deus. Porém, quando olhamos para a palavra, nós vemos o salmista Davi com a sua decisão de louvar ao Senhor, independente de que circunstâncias, de que momento ele estava passando. Ele propõe no seu coração: eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. E nós vemos que a vida de Davi, ela foi marcada por muitas vitórias. Ela foi marcada por muitas bênçãos, mas ela foi marcada também por muitas dificuldades. Embora um homem de coração contrito, voltado a Deus, ele era um ser humano. E como ser humano, sujeito a falhar, a fracassar, a fraquejar, e nós sabemos que ele falhou. Mas é maravilhoso ver essa decisão, esse coração quebrantado, decidido a adorar a Deus. Quando lemos a palavra, principalmente no livro de 1 Samuel, quando as coisas em Israel não iam bem,
quando Saul havia sido rejeitado, quando Saul havia pecado contra Deus, desobedecido a ele, e Deus rejeitou o governo de Saul. E Deus disse para Samuel, para que Samuel fosse até a casa de Jessé, porque lá dentro da casa de Jessé, Deus tinha provido um rei para Israel. E Jessé vai, e Samuel, ou melhor, vai até a casa de Jessé. E Jessé tinha filhos preparados, Jessé tinha filhos guerreiros, tinha filhos formados, tinha filho que tinha, assim, condições para ser o novo rei de Israel. Mas quando Samuel chega lá na casa deles, com o azeite para ungir ali um rei, Samuel não encontrou entre os filhos de Jessé que foram apresentados nenhum que Deus o direcionava naquele dia para ser ungido. E Samuel se preocupou quando olhou para Jessé e disse: Jessé, acabou-se os seus filhos? Não tem mais nenhum moço? E aí Jessé disse: eu tenho um menor lá no campo apacentando as ovelhas. E mandaram chamar. E Davi chega na casa e tinha aquela surpresa diante dele. O que seria? Ele seria naquele dia ungido rei de Israel. Mas que surpresa! Que coisa assim tão tremenda, que promessa tão grande de Deus para a vida dele. E interessante que ele foi ungido naquele dia. E a palavra do Senhor diz que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. E a partir de então, Deus havia ali já no propósito e no plano dele já uma tarefa, uma missão para Davi, ser o rei de Israel. Porém o tempo passou, Davi voltou a pastorear as ovelhas e depois nós vemos que no momento do final do reinado de Saul foi marcado por muitas dificuldades. A Bíblia diz que Deus permitia que espíritos maus inquietassem a vida de Saul. E alguém testemunhou de Davi, dizendo: olha, eu conheço um moço, filho de Jessé, lá da casa de Jessé. Ele toca a harpa de uma forma muito maravilhosa. E ele foi convidado. E todas as vezes que o rei passava por aquele momento de opressão, de angústia, de perturbação do inimigo, Davi era chamado. E a Bíblia diz que quando Davi tocava sua harpa, o espírito mau se afugentava e Saul ficava liberto. Isso é maravilhoso. Isso aí, esse louvor, tudo que Davi fazia provinha de um coração que amava o Senhor, de um coração disposto a adorar, de um homem que pôde declarar: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Davi foi perseguido por Saul, porque Deus tinha um propósito. Certa vez ele chegou lá ainda quando jovem, foi visitar os seus irmãos, e ele chega bem num tempo em que um filisteu todos os dias vinha afrontar o exército de Israel. E todas as vezes, todas as tardes, aquele filisteu tão grande, praticamente 3 metros de altura, pedia alguém para que guerreasse ali com ele, para que lutasse com ele. E quando Davi viu aquela situação, ele se propôs em lutar. Os seus irmãos não queriam que ele lutasse. Saul não queria, até mesmo preocupado com aquela situação. E todos nós conhecemos a história que Davi, com a sua funda e uma pedra, ele acertou a cabeça do gigante Golias e ele caiu por terra. E quando ele caiu, Davi pegou a espada de Golias e decepou-lhe a sua cabeça. E houve ali um momento de grande júbilo, de vitória para o povo de Israel. Isso fez com que Davi se tornasse conhecido.
Isso fez com que Davi fosse aclamado, mas isso fez também com que o ódio de Saul por Davi se aumentasse, e as dificuldades vieram, as preocupações e as perseguições vieram. E Deus permitiu muitas circunstâncias. Deus não estava alheio de toda aquela situação. O nosso Deus é um Deus de propósito. E Davi, nesse louvor que nós lemos, quando ele diz assim, olha, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão. Ele diz, engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Davi era aquele que convidava as pessoas a adorar a Deus, a louvar a Deus. E ele testemunha no versículo 4, diz, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. O versículo 6 eu acho muito maravilhoso também, porque Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi sendo um homem escolhido por Deus, ele era o rei de Israel, o rei das vitórias, o rei guerreiro, o rei usado por Deus, o rei que servia a Deus de todo o coração. Mas quando ele se prostra para orar diante de Deus, ele tem essa exclamação no versículo 6, ele diz assim, clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Que coisa linda! Diante da grandeza de Deus, todas as vitórias de Davi era porque Deus havia o abençoado. Diante de toda de tudo aquilo que ele tinha recebido, de todas o respeito que ele tinha pelos filhos de Israel, ele sabia que tudo isso era porque Deus era com ele. E ele fala desse versículo tão conhecido aqui, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Glória a Deus. O versículo 8, o salmista nos convida. Ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que o teme, são aqueles que o temem. Bem-aventurado é o homem que nele confia, é o homem que coloca em Deus a sua confiança. Que eu e você, querido irmão, querida irmã, que Deus também possa fazer da nossa vida, nos ajudar, e que possamos a esses exemplos tão gloriosos da palavra de Deus, ter em nossa vida um coração voltado a Deus. O Salmo número 51, a palavra do Senhor, num tempo em que o salmista estava passando por um momento onde ele fracassou, onde ele falhou, onde ele pecou, mas ele suplicou de Deus a misericórdia. Ele começa o Salmo 51 dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente. E o versículo 10, ele diz assim, na sua oração, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. O versículo 17, ele diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Glória a Deus. E Deus atendeu a oração de Davi. Perdoou Davi.
Glória a Deus. E ele prossegue servindo a Deus, amando a Deus. Querido, eu te convido a aprendermos com Davi, a assentar no nosso coração esse propósito, o propósito de servi-lo, de amá-lo de todo o coração. O propósito de ter na nossa mente, no nosso coração firmado, de que nós o louvaremos em todo o tempo. Que mesmo nas circunstâncias difíceis, nós estaremos com uma disposição no coração de sermos gratos ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Tem um texto na palavra do Senhor, um versículo que diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Mas talvez você olhe para mim e vai dizer assim: mas eu vou agradecer por tudo, até mesmo por coisas ruins? Não, a palavra do Senhor diz: em tudo. Existem muitas coisas ruins. Existem coisas que gostaríamos que fosse diferente. Existem circunstâncias que não gostaríamos de estar passando por ela. Quando o salmista Davi nos convida a provar, a experimentarmos, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Mais do que feliz é quem nele confia. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O versículo 19 diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Glória a Deus. Receba esta palavra no seu coração. O versículo 18, Davi diz: perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A nossa oração, que a nossa oração seja: Senhor, dá-me um coração quebrantado, dá-me um coração contrito, dá-me um coração disposto a te adorar, dá-me um coração disposto a te louvar. Dai-me um coração disposto a te adorar em qualquer que for a circunstância, porque a palavra do Senhor diz: em todo tempo louvarei ao Senhor, e em todo tempo o seu louvor estará na minha boca. Que esse seja o teu desejo e que esse seja o meu desejo de adorar ao Senhor em todo tempo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.